Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 28 de julho de 2021. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Condominial. Na reta final do mês de julho, quase agosto, eu abro essa edição falando sobre a vacinação contra a Covid-19. Hoje, até o dia 30 de julho, a vacinação está programada para atender pessoas com 29 anos de idade. Se você está nessa faixa etária, aproveite porque logo muita gente vai estar vacinada. Bom, meus amigos, na edição passada do nosso programa, a abordagem foi sobre a violência contra a mulher, que continua assombrando aí muitas mulheres país afora. Hoje eu faço uma análise sobre os elementos que podem ser determinantes para essa violência. Seria a formação genética do homem que carrega essa predisposição? Ou seria a ausência de orientação na infância, na adolescência, por parte das mães que não se importam muito com essa questão e, por outro lado, estariam contribuindo para que o homem se comporte, sim, sempre como o macho dominante, o predador, para reafirmar a ideia de masculinidade? Bom, o tema é bastante complexo, mas depois da apresentação dos nossos patrocinadores, eu trago mais detalhes sobre essa discussão. Quer revolucionar o seu estilo de vida? Quer mudar plenamente os seus hábitos? Matrix é tudo o que você precisa. A mais completa linha de equipamentos fitness para o seu condomínio. Tecnologia, sofisticação, alta performance. Fale agora com nossos consultores e leve Matrix para o seu condomínio. Com a pandemia, as restrições e as coisas caminhando ainda devagar, você pode aproveitar a assessoria da VL para fazer a reforma ou a construção de sua piscina. Isso mesmo, a VL cuida de tudo para você, da reforma, construção, manutenção, e dos produtos também. Na VL é assim. Tudo o que você precisa num só lugar. Produtos, serviços e manutenção. Sempre à sua disposição. Variedades, equipamentos e produtos de limpeza você encontra na Ponto Certo. Além de preço e qualidade. Preço competitivo. Na hora de fazer cotação, fale com Valdson. Agora, em se tratando de assessoria empresarial e condominial, você fala com a Contadata, que acaba de disponibilizar mais uma ferramenta para os seus condomínios. O aplicativo Com21, mais facilidade, mais comodidade para os clientes Contadata. De que forma você prefere aquecer a água de sua casa ou da sua empresa? Com aquecedor solar, elétrico ou a gás? Bom, quem decide é o cliente, mas quem executa é Rubenic, desenhando a melhor solução com instalação e manutenção para a sua central de aquecimento. A visita é uma cortesia e o orçamento também. É só ligar. Se você está com dificuldade de alugar o imóvel que você deseja, a Valor Imobiliária tem a solução. Na Valor você pode alugar sem fiador, sem caução e sem burocracia. A Valor tem o Credit Prime, o mais prático sistema de locação para não deixar você na mão. Conheça tudo sobre o Credit Prime na Valor Imobiliária. É só ligar. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio com a experiência internacional do professor Ademir Silva? Junte-se a nós e seja mais um Silva. Bom, meus amigos, antes de começar a nossa abordagem, eu quero registrar que eu recebi alguns vídeos de assembleias realizada pela Matrix em condomínios. A Matrix costuma apresentar a funcionalidade de cada um dos seus equipamentos por meio de apresentação em assembleia. Isso é muito bom para o condomínio e para o condômino. Parabéns à Matrix. Bom, meus amigos, a abordagem que eu apresento hoje são sentimentos e elementos de minhas reflexões sobre o comportamento de homens, mulheres, das crianças, dos jovens, adolescentes que podem ser personagens de violência no cotidiano em algum grau, em alguma medida.
ao longo de suas vidas. Hoje fala-se muito em liberdade da mulher, sororidade, que de forma simplificada significa dizer que as mulheres estão muito mais unidas, integradas e que todas abraçam a mesma causa. E nesse sentido há um turbilhão de mudanças acontecendo ao mesmo tempo, interferindo na cabeça e no comportamento de homens e mulheres de forma desenfreada. É possível que grande parte da problemática para a construção da violência do homem esteja especificamente na infância, tanto no ambiente familiar como na formação e na orientação. Muitas mães criam ou educam seus filhos sem nenhum tipo de orientação. Deixam que descubram a sexualidade ou a forma de lidar com a mulher no dia a dia. Muitos utilizam como parâmetro o que eles assistem na televisão ou de forma transversal o que os amigos dizem no dia a dia. Sem essa comunicação, na adolescência, são inclinados em grande medida para ser o macho predador. Na condição de predadores, vão descobrindo a sexualidade e se relacionando muitas vezes ao seu bel prazer. As mães, por outro lado, acabam promovendo essa confusão. De um lado, o homem livre, leve e solto, e de outro, a fêmea, as filhas, dispostas a atender os anseios do macho, ambos prontos para determinar o caminho daquilo que muitas vezes nem eles mesmos conhecem. E onde estaria a central de acolhimento e informação para evitar conflitos, distúrbios, prejuízos e danos emocionais? Seria a casa dos pais? Seria a casa dos amigos? Como será que as meninas, adolescentes são educadas para entender o homem? Será que o homem enxerga a mulher do mesmo jeito que a mulher enxerga o homem? Qual será a compreensão macro de tudo isso? Seria ensinado logo cedo que o homem é provedor, mantenedor, parceiro, companheiro e ao mesmo tempo predador? Será que as mães conversam com suas filhas adolescentes e tratam dessas questões com essa amplitude? Será que essas adolescentes ouvem as mães ou preferem as amigas? Ou seria mais interessante seguir as publicações da internet ou o que se vê na televisão? Bom, meus amigos, embora não pareça, quem determina essa situação são os pais, que teriam a incumbência de passar essas informações importantes sobre as diferenças de sexo, de comportamento e de postura e integração com a sociedade. Sem essa abordagem, como pensar e enxergar o mundo no presente e no futuro? É bom lembrar que, em grande medida, o pai e a mãe, bem como o comportamento de ambos em casa, ao longo do tempo, será o termômetro sobre muitas das atitudes que serão tomadas pelo filho na hora de constituir seus relacionamentos, ainda que alguns fracassem por alguma razão, mas faz parte do processo. E nesse contexto é possível se inferir que a solidez familiar, a comunicação e o panorama de paz no ambiente de casa podem ser, sim, um indicador de refreamento do sentimento de violência. Quem não presenciou, vivenciou, nem foi vítima de nenhum tipo de violência, possivelmente está muito mais inclinado a viver de forma saudável sem essa ameaça no inconsciente. O grande desafio é constatar se o futuro parceiro teve um ambiente similar. Pode ser que no dia a dia a pauta da casa seja xingamentos, tapas, discussões acaloradas e todos os filhos presenciem isso de forma permanente. Naturalmente, meus amigos, quando se trata de violência, muitos podem ser os elementos. Entretanto, nesse contexto é preciso considerar que a formação moral e emocional é um elemento extremamente importante e balizador na hora de escolher o parceiro, justamente para tentar determinar se quem está ao nosso lado é um amigo ou um inimigo. E para contextualizar esse universo de diferenças marcantes entre homem e mulher que passa por um processo de mutação, eu apresento aqui 3 personagens importantes que retratam questões relacionadas à impulsividade e à liberdade. O professor e escritor Eduardo Gianetti, o médico baiano Elcimar Coutinho, em Memoriam, que nos deixou em 2020, e a antropóloga norte-americana Margaret Mead. O professor Gianetti cita que dos 12 aos 30 anos de idade, o homem passa por um processo de liberação permanente de hormônio, a testosterona, e nesse contexto está em grande medida vivendo muito mais sobre o efeito da impulsividade.
O médico Elcimar Coutinho costumava dizer que a testosterona é a mola propulsora que faz o homem agir muitas vezes sem um controle das suas emoções. O homem é capaz de enfrentar situações difíceis, complexas, para conquistar uma mulher. Como pode também, sob o efeito desse hormônio, se desencantar e correr incansavelmente atrás de outra ou de muitas outras. Ou seja, o homem sempre carregou a pecha de predador. No momento atual, as mulheres parecem carregar a mesma disposição, cuja determinação de como se relacionar está agora nas mãos delas. A antropóloga norte-americana Margaret Mead escreveu alguns livros importantes sobre essa questão que aflora nas mulheres nos dias atuais. Isso em 1920, vejam vocês, há quase 100 anos. Entre 1925 e 1930, Margaret, num trabalho de pesquisa para o seu doutoramento na Universidade de Columbia, em Nova York, acompanhou o comportamento de jovens em Samoa, um conjunto de ilhas da Polinésia. Nessa época, meus amigos, essas jovens que foram objeto de pesquisa de Margaret retardavam o desejo pelo casamento para desfrutar do sexo ocasional e não sofriam nenhum tipo de represália, apesar da época, e isso, naturalmente, despertou o olhar de Margaret Mead, considerando que nos Estados Unidos, naquela época, naquele momento, era totalmente intolerável esse tipo de comportamento. A professora Margaret Mead aproveitou as suas observações e transformou seu trabalho de pesquisa em livros importantes que foram traduzidos para a língua portuguesa, como Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa, Sexo e Temperamento em Sociedade Primitiva, e mais tarde o mais relevante trabalho dela foi retratado no livro intitulado Macho e Fêmea, este último trazendo as diferenças marcantes no comportamento entre homens e mulheres. O aspecto relevante da pesquisa da professora Margaret Mead era tentar mostrar à sociedade norte-americana daquela época problemas relacionados à educação, adolescência, sexualidade e condutas que eram vivenciados nos Estados Unidos, mas naquela comunidade em especial era inteiramente diferente. E alguns dos fatores determinantes eram a liberdade das adolescentes e o amparo familiar. Hoje, quase 100 anos depois, as mulheres carregam a bandeira da liberdade e parece que estão inclinadas a vivenciar a impulsividade que sempre foi atribuída de forma predominante aos homens. Na internet sensualizam, dançam, exploram a nudez de forma variada e determinam uma outra realidade. É possível se deduzir com esse novo cenário, com esse comportamento, que o casamento tradicional monogâmico, sonho de muitas mulheres no passado, está com os dias contados, ainda que haja um certo exagero de minha parte. Mas certamente essa é uma instituição que passa por um processo de mimetização e nesse sentido está em vias de se transformar em modelos de relacionamentos plurais, como defende a psicanalista Regina Navarro em seu livro Novas Formas de Amar. Com esse novo ambiente que vem aí se constituindo, cabe uma indagação. Considerando o modelo familiar de preparação e formação do homem para se relacionar, estarão eles preparados para conviver com essa nova realidade, com essa nova mulher? Bom, meus amigos, o que se extrai de tudo isso é que o momento que vivemos parece carregar uma complexidade diante das exigências dos tratados que precisam ser reavaliados para não se violar o modo natural de viver e conviver. Obviamente que distúrbios emocionais, cenário de violência vivenciados no decorrer da formação da personalidade podem naturalmente levar tanto um homem quanto uma mulher a constituírem relacionamentos abusivos ou permanentemente conflituosos. E a medida da violência está certamente nos parâmetros que cada um carrega de forma psicossomática em relação às vivências e às experiências do passado. A questão que fica para a reflexão é saber se com essas transformações que se avizinham inibirão o comportamento do homem em relação à violência contra a mulher. Bom, meus amigos, eu fico por aqui desejando uma quarta-feira em paz, tranquila para todos. Volto na sexta-feira com mais uma edição. Grande abraço e até lá.